Estar na igreja não é sinônimo de estar na presença de Deus. Espero que você esteja me entendendo. E eu volto a dizer que eu não estou dizendo que não é importante você estar na igreja. Porque eu estando na igreja é bênção para quem sabe cultuar, para quem veio com propósito. Eu estou falando para quem veio com propósito. Eu não vim ver, com todo respeito, quem vai cantar. Eu não vim aqui só porque eu vou pregar. Eu não quero saber se eu gosto de A ou gosto de B. Eu vim aqui entregar o que é de direito dele e receber o que ele tem para me dar. Se todo crente souber entender isso, a vida de muito crente seria diferente. Porque num culto como esse, a minha adoração, preste atenção no que eu vou dizer, porque eu sinto de Deus aqui. A minha adoração pode não só mudar a minha sentença, a minha vida, a minha história, como de alguém que está sentado do meu lado. Você sabia que tem pessoas que sentam do teu lado que talvez você nem sabe, mas está angustiado, oprimido. Quem sabe a situação está de ponta cabeça, mas tu sabia que a tua adoração, Deus pode quebrar o grilhão na tua casa e da casa do teu irmão que está sentado do teu lado. Você sabia que o teu glória, Deus pode mudar a sentença do teu vizinho? Receba a profecia. Você sabia que a tua adoração, Deus pode quebrar cadeia, abrir cadeado e dar libertação para a casa de quem está sentado do teu lado? Eu não quero te motivar a dar glória, porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas eu, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Lembra de Paulo e Silas na prisão? A Bíblia vai dizer que eles apanharam açoitado, machucado, presos no cárcere interior. O lugar mais escuro da cadeia. Vergalhões nas costas, no corpo, machucados, sangrando, doloridos. Os pés amarrados no tronco. Mas a Bíblia diz que meia-noite. Eu não sei se Paulo olhou para Silas, Silas olhou para Paulo, mas alguém teve uma ideia. Vamos cantar. Quando começou a cantar, a terra começou a tremer. Quando a terra começou a tremer, cadeado começou a abrir. Quando o cadeado começou a abrir, corrente começou a cair. Quando o cadeado começou a cair, corrente cair, porta foi se abrindo. E detalhe, não foi só na vida dos dois, foi na vida de todo mundo que estava no lugar. A tua adoração vai ter milagre na casa de quem está sentado do teu lado. Deus não precisa de medalhão para o nome dele ser glorificado. Desculpe do que eu vou dizer, eu tenho pavor de gente metida, irmãos. Desculpe da minha liberdade. A pessoa ser metida da porta da igreja para fora é feio, mas é lá fora. Mas ser metido no reino porque canta, ser metido no reino porque toca, ser metido no reino porque prega. Mas eu tenho uma notícia de Deus: a glória é dele, a casa é dele, o poder é dele. Deus não precisa de medalhão para o nome dele ser glorificado. Não. Se você toca é para a glória dele, se você canta é para a glória dele, se você prega é para a glória dele, se você trabalha no ministério é para a glória dele. Tem gente que se acha no reino, meu irmão, mas sabe quem é o culpado disso mesmo? Eu e você, que fica dando ibope para estrelão, fica dando ibope para os intergalácticos da fé, correndo atrás, implorando o ar. Fica tranquilo, a paz do Senhor não quer me dar, fica com a tua que eu fico com a minha. Oh glória, o sangue que derramou na cruz por você, derramou por mim também. O céu que você vai, eu estou lutando para chegar lá também. Você pode dar um glória por esta palavra. Lembra de João Batista, irmão? Lembra de João Batista? Foram tentar fazer uma pirracinha com João Batista. Chegaram em João Batista e disseram assim: sabe por que está faltando gente no culto seu aqui no deserto, João? Porque aquele que você nos apresentou no Jordão está arrastando multidão. Viu? Você pregou a vida inteira que não era para fazer, não era para se assentar, não era para andar junto, pois ele está sentando, comendo e andando junto com o pecador. Ele está arrastando multidão. É por isso que está faltando gente aqui no teu culto, João. Quando pensaram que ia espetar João, invejar João, cutucar João, João disse: eu nunca disse para vocês que eu sou alguma coisa. Eu sempre disse para vocês que a única coisa que eu sou no reino é amigo do noivo. E o amigo do noivo não tem direito da noiva. A única coisa que ele tem direito é cuidar da noiva, entregar a noiva para o noivo. E eu quero dar uma notícia para vocês que pensaram que vão deixar eu invejado do Messias. Eu tenho uma notícia para vocês: convém que ele cresça e que eu diminua. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. A glória é dele. Tem talento, mas é metido. Tem talento, mas é soberbo. Tem talento, mas é arrogante. Mas Deus tem os remanescentes que ele vai levantar. Eu fui pregar numa cidade chamada Eldorado, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Tu desce em Campo Grande, melhor dizendo, e vai até Eldorado, Mato Grosso do Sul. Saí de casa e deixei a Sheila com as duas crianças indo para o hospital, porque os dois estavam passando muito mal. Meu pai no carro da frente me levando para o aeroporto para mim pegar o voo, e a minha esposa, na época morávamos em São Paulo ainda,
A minha esposa no carro de trás, cedo, indo para o pronto-socorro com os meus filhos. Paramos num farol, ela parou no carro de trás, atrás da gente. Falei, meu pai, quer saber de uma coisa? Eu não vou pregar, não. A igreja lá tem homem de Deus, tem profeta, Deus vai usar outras pessoas, eu não vou, não. Mas você vai fazer o quê? Eu vou ficar porque eu vou com a Sheila para o hospital levar as crianças. Ele falou, não, vai lá, rapaz, faz o que você tem que fazer, deixa que nós ajuda ela aqui. Vou te levar no aeroporto, quando eu voltar, eu vou com a sua mãe aonde ela estiver e a gente ajuda ela aqui. Aí eu falei assim, mas eu acho injusto eu pegar avião, descer em aeroporto, andar de carro, se hospedar em hotel, participar de um culto abençoado e a minha esposa com 2 crianças num pronto-socorro e eu aqui viajando para pregar. Meu pai falou, faça o que você tem que fazer e deixa que o resto a gente cuida aqui. Me levou para o aeroporto, mas eu com a cabeça em casa. Entrei no avião com a cabeça em casa. Viajei com a cabeça em casa, cheguei na cidade com a cabeça em casa, cheguei na igreja, mas estou com a cabeça em casa. Sentado do lado do pastor daquele campo, com a cabeça baixa. Quem estivesse olhando para mim ia pensar assim, ah lá, o pastor está em espírito de oração para Deus falar com a igreja. Eu estava em qualquer lugar, menos ali. De repente alguém apertou o meu joelho. Quando eu abri os olhos era o pastor. Ele se inclinou, percebi que ele queria falar comigo. Eu debrucei na cadeira, ele colocou a boca no meu ouvido e disse assim, assim te diz o Senhor. Cuida do que é meu aqui, que eu saio daqui e visita a tua casa lá agora. Irmão, para resumir, acabou o culto, eu liguei para a Sheila, falei, Sheila, como é que está aí? Mas tranquilo, cheguei lá, não tinha ninguém na frente, fomos os primeiros a ser atendidos, o remédio já fez efeito e as crianças estão dormindo. É Deus dizendo, me adora aqui que eu cuido da tua casa lá. Receba esta palavra, receba esta palavra. Deus está cuidando da tua casa, Deus está provendo na tua casa. Levanta a mão que eu vou profetizar, não vai faltar sapato nos teus pés, não vai faltar veste no teu corpo, não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar saúde no teu corpo, não vai faltar azeite sobre a tua cabeça. Receba o peso desta palavra. Quanto tempo para formar um obreiro, irmão? Quanto tempo? Desculpe do que eu vou dizer, tem lugares que de membro vai a pastor, de banco vai a púlpito. Por isso que não se encaixa, com pouco tempo do ápice vai ao nada. Não foi moldado, não foi treinado, não foi modelado, não foi trabalhado, cortou caminho, correu tanto que chegou lá na frente, esqueceu qual que era a mensagem. Desculpe do que eu vou dizer, irmão. Aqui, cargo, patente alta é da porta para fora. Para dentro é quem Deus põe, quem Deus levanta, quem Deus chama. Tem muita gente chegando em lugares por amizade, por currículo, por patrimônio, mas eu fico nessa afiação, o que é teu, ninguém toma o que é teu. Deus dizendo, eu vou prover na tua casa. Receba a profecia, eu vou prover na tua casa. Eu vou prover no teu mantimento, eu vou prover na tua despensa, eu vou prover no teu guarda-roupa, eu vou visitar a tua sapateira. Eu não estou falando para quem acha, eu estou falando para quem crê. Quem crê vai ver a glória de Deus. Receba na área em que você necessita. Nota de rodapé, irmão, só consegue ficar junto, andar junto, caminhar junto no mesmo propósito quem tem aliança. Tem gente que não tem a mesma aliança. Preste atenção, Deus não une amiguinhos, Deus não une patotinha. Deus não une aquela pessoa que tem um pensamento legal, é descolado, eu gosto dele, eu gosto dela. Deus une propósitos. E tem propósito que se unir com o teu e não for o mesmo que o teu, vai barrar o que Deus tem na tua vida. Então eu digo, aonde eu passo e Deus queima no meu coração, eu falo, já falei aqui, vou repetir. Não fica triste com alguém que diz que vai passar na tua casa para bater um papo e não chegou na tua casa. Não fica preocupado com quem esqueceu o teu número de celular e não ligou mais para você. Tem coisas, não é contenda não, irmão, é Deus fazendo. Lembra de Ló? Ló andou com Abraão e foi abençoado porque andou com Abraão. Mas chegou uma hora que Deus não quis mais Ló com Abraão. A pergunta é, por quê? A Bíblia não vai responder. Tem coisas que Deus não vai dar resposta, mas se você ficar atento, você vai enxergar os sinais. Eu enxergo 2 atitudes de Ló que Deus reprovou e não permitiu andar com Abraão. Primeiro, porque Ló foi egoísta. Ele só foi abençoado porque estava andando com o tio. Mas quando chegou a hora de se separar do tio, ele não pensou na idade do tio, ele só pensou nele. Irmãos, nota de rodapé, nem todo sorriso é verdadeiro. Tem gente que encosta em você pelo que você tem, não pelo que você é. Mas Deus vai arrancar esses tais dos teus caminhos, mas não vai... Oh, glórias! Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? O segundo propósito que eu acho que Deus não aceitou é porque Deus chamou Abraão para andar por fé e Ló andou por vista. Tanto é que ele foi para as planícies de Sodoma e Gomorra porque ele achou que o lugar era bonito. E Deus não chamou Abraão para andar por vista, Deus chamou Abraão para andar por fé. Tem coisas que não vão acontecer.
Tem gente que não tem aliança, irmãos. Só aguenta, só suporta, só caminha, só está junto quem tem aliança. E se nós, irmãos, Senhor, me ajuda aqui. E se nós não nos atentarmos, tem gente cantando sem aliança, pregando com aliança rompida, pregando, cantando, tocando, participando, trabalhando no reino, mas já cortou a aliança. Não tem aliança, virou profissional de altar. Canta porque tem a voz bonita, mas já perdeu a essência. Prega com um monte de versículo grudado na mente e sai vomitando o versículo e história todas decorada, mas não tem mais a essência. A voz chicoteia na parede e não atinge o alvo. A voz chicoteia no templo, mas não atinge o trono, porque não tem mais aliança. Mas eu venho debaixo da autoridade desta palavra para profetizar. Deus vai arrancar dos altares quem está vivendo de aparência. Se você pode dar um glória, dê um glória por esta palavra. Viraram profissionais, irmãos. Canta porque canta bonito. Voz bonita agrada o meu ouvido. Nem sempre agrada o ouvido de Deus. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que tem de gente de voz afinada, mas não está com nada, não ora, não jejua, não consagra, canta o que acha que é para cantar, não canta o que o céu quer que canta. Me ajuda aqui, Jesus. Você quer ver só? Intercede aí, irmã, intercede aí. Só falou que interceder, intercede aí. Você quer ver só quem tem aliança? Quem tem aliança é tirado do cargo, mas fica firme com Jesus. O que tem de gente que se perdeu o carguinho que ele gosta, ele sai da igreja. Você está firmado no cargo, está firmado no trono. Tem de gente firmado na posição, no status, na postura, no cargo. Mas se perder, se tirar, ele não entende, irmãos. Ele não entende que para tudo tem um tempo determinado. Tem um ditado lá em Catanduva que diz assim: quando o inimigo não vem, ele manda o secretário. E às vezes o secretário não está da porta para fora não, é dentro do reino. Viu? Cuidado com pessoas que falam palavras e as palavras vêm como uma flecha. E às vezes essas palavras te desanimam do reino. Você já percebeu que você entra na igreja, quando você começou a tua fé, parece que não tem defeito? Você lembra disso? Você chega na igreja, rapaz, mas que coisa boa, pai. Por mim eu ficava lá 3 horas de culto, 2 horas é muito pouco. É mesmo? Mas daí você vai pegando amizade. E dependendo com quem você pega amizade, quem encosta em você, diz: você já viu fulano? Não. Aquele irmão é uma benção, porque você não conhece. Não, mas você vai conhecer ainda. E vocês riram por quê, irmão? Achei que era só nas minhas bandas. Irmãos, não deixa Betel te parar. Segura teu glória, porque isso aqui é forte. Se você não vigiar, não é lá fora que você para não. Betel é chamado de casa de Deus. Só que muito embora a tradução da palavra Betel é casa de Deus, a casa de Deus é lugar de desafio. Aqui, nem todo mundo gosta de todo mundo. E não adianta vir querer dar uma cara de profeta, fazer cara de enrugado, que é isso aí mesmo. Tanto é que tem gente que troca corredor, corta caminho, corta a volta para não apertar a mão do irmão. Só tem uma coisa: a trombeta pode tocar antes da bênção apostólica. Quem mandou me convidar? Não é verdade, irmãos? Betel é lugar de desafio. Se você não vigiar, você para de cantar por causa de crítica. Se você não vigiar, você para de congregar por causa de crítica. Se você não vigiar, se você não se vacinar contra esses tais, você sai da igreja, você perde o ânimo de cultuar, porque você enxerga tanta coisa que você não aceita. Aqui é um lugar de desafio, irmão. Aqui é a verdadeira arca de Noé. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Quando Noé constrói a arca, que Deus fala: agora você entra na arca, mas separa os animais, casal, cada animal macho com a sua fêmea. Eu quero crer, Noé disse: quer saber de uma coisa? Eu vou guardar só os domésticos. Com doméstico é fácil mexer. Deus disse: não, põe os selvagens também. Ô Jesus, me ajuda. Os irmãos da Canaã me tratam com tanto carinho. O senhor vai falar que aqui também tem doméstico, mas também tem os indomáveis. Ou não? Meu Deus, meu Deus. Você já parou para imaginar o que o senhor me passou 1 ano e meses dentro da arca, irmão? Você já parou para imaginar? Você já parou para imaginar?
Na igreja é a mesma coisa, tem os domésticos. Você fala assim, vamos, vem, vou, fica. Hoje não, eu preciso. É para cantar? Não, limpar um banheiro. É para cantar? Não, ajeitar uma cadeira. É para cantar? Não, é para evangelizar. Não, tomar conta dos carros. Eu estou pronto. E tem os indomáveis, tem os que ninguém consegue domesticar. Vai você, que não manda em mim. Como é bom a gente ver o povo apanhando, rindo. Não é? Melhor lugar que você pode estar é onde Deus te colocou, irmãos. Não sei se eu já contei isso aqui, mas se eu contei, eu conto de novo. Estou que nem Paulo, não canso de vos contar as mesmas coisas. Nós temos um irmão em Catanduva, um pregador foi convidado para pregar lá na igreja. O irmão falou, eu vou chegar cedo, quero sentar lá dentro para escutar. Ele era fã daquele pregador. Eu vou lá, eu quero escutar aquele homem de Deus usar. Ele foi cedo para guardar lugar. Mal sabia ele que chegar cedo ele não ia entrar na igreja, porque o líder dos diáconos olhou para ele e falou, irmão do céu, puxa, graças a Deus que você chegou. Pois não, posso ajudar? Pode, no quarteirão de cima, porque tem tanta gente na igreja que tem carro na rua de trás. Você pode ficar na esquina de cima tomando conta dos carros? Não, é muita prova, irmão. Camarada está desempregado quase 6 meses, vai para a igreja para ouvir o pregador que ele gosta, e o diácono diz, fica na esquina de cima. Se ele é um indomável, diz, fica você. Mas ele olhou e falou, outro não tem, irmão? Não, eu preciso de você. Tudo bem, eu fico. Ele pensou, Senhor, tomara que filme. E foi com a Bíblia lá na esquina. E ele está aqui só. De repente passou um carro, parou, deu ré. Falou, fulano, como é que você está? Rapaz, estou atrás de você, moço. Uns 3 meses que eu estou atrás de você. Achei que você tinha mudado de Catanduva. Falei, não, continua aqui, mas o que aconteceu? Você já está trabalhando? Não, segunda vai com os documentos que a vaga já é tua. Melhor lugar que você pode estar é onde Deus te colocou. Betel é lugar de desafio, irmão. Tem gente que vai te olhar de cara feia. Tem gente que vai manejar a cabeça. Tem gente que não aprendeu. Só que tem uma coisa, quem entende o que é Betel, porque é em Betel, irmãos, que o céu se abre. É em Betel que vê anjos subindo e descendo. É em Betel que a pessoa chega arrogante, mas volta mancando para casa, mas volta transformado. Porque Betel é lugar de mudança, transformação e restauração. Você pode dar um glória por esta palavra? Mas eu me lembro que quando eu ia no círculo de oração da igreja da minha mãe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Um dia uma irmã passando numa guerra, Deus tomou a boca de uma profeta e disse assim para ela, eu tenho visto as tuas guerras. Ela começou a chorar. E Deus entrou nos detalhes com ela profundo. E Deus disse assim, para tu saber que eu sou Deus e te conheço, eu tenho visto na hora que tu estás no banho, as tuas lágrimas descem. Se mistura com a água, ninguém enxerga mais, mas o meu anjo vai lá e ó, tuas lágrimas. Eu estou falando para quem crê, irmão. O raso, o racional, aquele que quer prova não vai viver o milagre de Deus, mas quem crê vai ver a glória de Deus. Só Deus para saber o que é lágrima, o que é água misturada de chuveiro. Mas eu vi Deus bradar na boca da profeta para dizer, a água vai embora, a tua lágrima meu anjo recolhe. Chegou no trono e eu vou descer para guerrear a tua guerra. Receba esta palavra. Deus está falando com alguém aqui que tem chorado escondido para ninguém ver. Ninguém vê. Seus filhos não veem. Seu pai não vê, sua mãe não vê, seu cônjuge não vê. Mas Deus está gritando na alma de alguém aqui, eu tenho visto. No que era a morte vai se transformar em vida. Eu vou repetir, o que era para a morte Deus está transformando em vida. Oh, glórias a Jesus. Deus está dizendo, eu tenho resposta para quem está pedindo no secreto. Deus tem resposta para a tua casa. O que médico não resolve, o que o remédio não põe no lugar, o que consulta não pode, Deus está dizendo, hoje eu entro neste arraial. Eu vou alegrar o coração de alguém que mostra uma coisa por fora, mas por dentro está numa angústia. Sabe, irmãos, quando eu fui para Catanduva, apesar de crescer em Catanduva, conhecendo Catanduva, porque a família da minha mãe é toda daquela região, então conheço Catanduva desde pequeno, porém morar. Quando nós chegamos para morar, eu aprendi uma palavra nova, ranço.
Para os mais modernos, são indigestos. Comeu alguma coisa, não bateu, fiquei indigesto. Os mais tranquilos dizem, me empanzinou. Eu aprendi essa palavra, eu vou falar aqui. Eu tenho ranço de gente metida no reino. Como é feio gente aparecida no reino. E detalhe, se aparece com que nem é dele. Deus emprestou e se acha. Se acha porque canta, se acha porque prega. Eu não acredito numa espiritualidade que a pessoa só tem de Deus quando pega o microfone, quando tem oportunidade, quando vai tocar e quando vai reger. Eu não creio numa espiritualidade tão profunda só quando está com oportunidade. Se eu estou sentado, eu adoro. Se eu estou de pé, eu adoro. Se eu estou falando, eu adoro. Gente metida, aparecida, não é nem nosso. Se tu prega, não é teu. Se tu canta, não é teu. Se tu toca, não é teu. Se tu rege, não é teu. É dele, para ele, por ele, para a glória do nome dele. Sabe quem são culpados desses intergalácticos nos nossos altares? Que gosta de confete, que gosta de elogio, que gosta de glamour. Somos nós mesmos. Nós mesmos. E depois ficamos correndo atrás, querendo uma selfie, querendo uma foto, né? Nem conhece. Irmão, não fica assustado nem admirado com quem vem aqui, pula num pé só e arregala o olho para mostrar que é profeta. Viu? Fala em línguas estranhas, bate o pé e entra, com todo respeito, no mistério. Viu? Nossa, meu Deus, que vaso. Você conhece? Você conhece? Você convive? Você já comeu 1 quilo de sal junto? Você nem sabe. Quando é o da casa, vai para o pátio e não quer ouvir pregar. Quando vem outro cantar, fica analisando para saber se está afinado, se está no tom, está fora do tom. E quando acabar esse culto aqui, irmãos, que for selado e levar para o céu, teu culto vai ser aceito? Veio para cear, assistir, bater cartão, mostrar que não faltou, ou veio adorar? Independe de quem, veio adorar. Como é que nós estamos? Como é que está a nossa casa nesta noite? Queremos dar glória, queremos dar aleluia, queremos falar em língua, queremos marchar, queremos dizer que somos espirituais com todo respeito, e isso é muito bom, mas a pergunta não é da porta para dentro, a pergunta é como é que está a nossa casa da porta da igreja. Como é que está a nossa casa? Tem guardado a tua casa, irmãos? Com todo respeito, uma adolescente que anda com uma roupa seminua no meio da rua. Eu tenho 47 anos. Eu sou de um tempo que a moça, quando ela ficava mocinha, com todo respeito, nós estamos num plenário de adulto. Tenho 2 irmãs mais velhas do que eu. As minhas irmãs com 15 anos, elas eram retas. Hoje as meninas com 10, 11 anos já são desenhadas. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Os pais aqui entendem o que eu estou dizendo. Agora o que me abisma, o que me deixa abismado, é uma adolescente de 10, 11, 12 anos andar com uma roupa escandalosa, seminua, sendo que ela não trabalha. Só anda porque o pai e a mãe dá. Mas Deus nos trouxe para dizer, coloca a tua casa em ordem. O que tem passado lá adiante? Irmão, se você chamar teu filho aqui agora, você tem coragem de perguntar para ele o nome dos 12 apóstolos de Jesus? Você consegue perguntar para ele qual eram os discípulos mais perto de Jesus? Como é que está a nossa casa? Sabe por que talvez eles não sabem? Porque nós demos um celular de última geração para eles, mas não damos um exemplar da Bíblia. Celular que passa de 2, 3 mil e a Bíblia que custa R$100. Se nós pudéssemos pedir agora para os nossos filhos ficar de pé e dizer, quem trouxe Bíblia hoje aqui dos filhos? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Coloque a tua casa. O que tem passado na frente do teu aparelho de TV, irmãos? O que tem passado? Estou falando para o nosso povo aqui, não é para quem está de fora, é aqui. Esses dias passou uma premiação lá na TV de uma teledramaturgia que foi premiada. Atores ganhou, em cenas ganharam, cenários foram premiados. E aí uma atriz foi dar uma entrevista. Ela disse assim, quero agradecer fulano, ciclano e bertano, porque tudo que está acontecendo aqui, nós fizemos uma oferenda e oferecemos a eles, e são eles que estão nos premiando. E o crente
o crente, se passa 10 minutos do horário, ele gospe fogo e vai embora para casa. Por quê? Quer chegar e assistir? Quer chegar e ver? Está ligando e dando legalidade para o diabo entrar na tua casa e cirandar com a tua geração? Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: coloca a tua casa em ordem. Sabe aquela clicada que você dá e ninguém vê? Você sabia que a área que você dá brecha é a área que ele vai entrar, e é nessa área que ele vai atuar? Nunca vimos tanto escândalo nos altares como nesses dias. E é por isso que nunca vimos no meio dos jovens e adolescentes uma área que o diabo está querendo atuar. A pergunta é: Deus está fraco? Os muros estão rachados? Deus não guerreia mais na casa? Ou sou eu que estou dando legalidade para ele entrar e cirandar com a minha geração? Mas Deus nos trouxe aqui para dizer: coloca a tua casa. Não vai atrás de oba-oba, aleluia. Não vai atrás de movimento, porque movimento não liberta, movimento não sara, movimento não salva. Desculpe do que eu vou dizer aqui. Mas para mim, o último sintoma que um crente cheio do poder de Deus tinha que sentir era a opressão. E paz, meus irmãos, temos entrado em casa de crente que tem tempo de igreja, mas oprimido pelo maligno. Mas aí você vai puxar o histórico da pessoa. A pessoa quer ficar como quer, anda como quer, se porta como quer, faz do jeito que quer, fala o que quer, age da forma que quer, e depois acha que Deus é obrigado a abençoar. Tem lugares que nós passamos pregando a palavra de Deus por aí, que as pessoas querem o esboço. O líder quer o esboço para saber o que vai falar. Mas por quê, meu amigo? Porque tem crente aqui que não pode ouvir qualquer coisa, senão fica sentimental. Palavra de Deus não mata, meu irmão. Palavra de Deus não mata. Palavra de Deus dá vida, e vida com abundância. Deus, quando quer, eu não sei se você já passou por isso, mas eu duvido que você nunca tenha passado por isso. Deus, quando quer, ele bate no povo de mão aberta, o povo dá risada e glória ainda apanhando. Sabe o que é isso? Deus faz, Deus pode, Deus é. É ele que cuida, ele sabe do que eu e você precisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Recebi uma visita, ou melhor, um convite para fazer uma visita a uma senhora em Catanduva. Alguém que me convidou disse assim: pastor, eu não sei se o senhor ora para pessoas que não congregam no ministério do senhor. Irmão, se eu puder, não for dar problema, a gente vai. E nós somos numa casa, e uma senhora 150 quilos. Irmão, Catanduva, quem viaja e já passou por lá, sabe o que eu vou dizer: a terra é quente. E quando eu cheguei naquela casa, irmãos, era uma Coab, bairro de Coab, umas casinhas muito pequenininhas. E uma senhora deitada na cama, pesando 150 quilos. Eu entrei, o sol quando virava, batia a tarde inteira, a partir da 1 da tarde, e horário de verão, janela aberta, 2 ventiladores em cima dela, e aquela agonia que só de eu falar eu já estou com calor. Agoniante. Aí o Espírito de Deus disse assim para mim, ela andando com o andador dentro de casa, o peso era demais, ela não aguentou, quebrou o tornozelo, torceu a perna, feriu o joelho e o fêmur da perna. Quando ela caiu em cima, quebrou a perna em 3 partes, fêmur, joelho e tornozelo. O médico olhou para ela e falou: senhora, nós não podemos fazer cirurgia por causa da obesidade, não podemos engessar porque é perigoso, dá uma forte infecção, uma gangrena, e a senhora perder a tua perna, e devido ao seu estado de saúde, a senhora perder até a vida. Ela disse: mas doutor, o que eu vou ter que fazer? A senhora vai ter que ficar deitada 6 meses, sem se mexer, porque o osso da tua perna vai ter que se ligar naturalmente. Nós vamos dar antibiótico, vamos dar anti-inflamatório, vamos dar remédio para a dor, e a senhora vai ter que ficar 6 meses. E detalhe, não põe a perna de forma errada, procura deixar o pé bem esticado, porque se o osso cicatrizar de forma torta, só nunca mais resolve a sua vida. Isso foi numa semana, na outra nós fomos lá. Eu com o azeite da unção no bolso, olhei para a perna dela, muito escura a perna, muito vermelha, num tom de roxo. E quando eu olhei para o rosto dela, falei: irmã, é um prazer estar aqui. Ela já começou a chorar, a falar em línguas, disse: o prazer é todo meu. Aí a irmã que estava do lado falou: pastor, desde novinha ela sempre foi assim. Então eu percebi que não era pela luta não, é porque já era do perfil da irmã. E quando eu vi aquela mulher chorando, falando em línguas, o Espírito de Deus falou comigo: coloca a mão na perna dela, desce a unção do azeite, que eu vou fazer o que o médico não faz. Eu trouxe nesta tarde refrigério para esta vida. Diga para ela que eu estou trazendo refrigério para ela. Eu disse: irmã, Deus manda falar para a senhora que está trazendo refrigério para a senhora. Ela já deu outra rajada de língua estranha. Só lá me dá licença para ungir a tua perna. Dou sim, senhor. Enchi a mão de azeite, coloquei na perna dela, subi até a altura do joelho, e eu fui falando: Senhor, aonde o homem não vai, vá. O que a ciência não faz, faça. O que eu não posso, o senhor pode. Meu irmão, isso foi numa quarta-feira. No domingo já tinha um pedido de oração de forma de agradecimento. E a irmã que pediu falou: pastor, a irmã Nadir mandou agradecer o senhor, pediu para o senhor voltar lá, assim que possível ela vai vir congregar um dia com o senhor para dar uns glória aqui, mas ela se sentiu mal. O médico foi lá
com o SAMU na casa dela, já aproveitaram e já fizeram um check-up na perna, acharam que tinha alguma coisa estranha, colocaram na ambulância, levaram para o hospital. O médico disse: a senhora está tomando alguma coisa? A senhora fez alguma coisa? Ela disse: não, por quê? Porque os teus ossos estão ligados. Mas era um período de 6 meses. Sabe o que é isso, meu irmão? É o Deus que faz, é o Deus que pode, é o Deus que é. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse, porque Deus está dizendo nesta manhã: eu sou refrigério. Eu sou refrigério. Essa batalha não é para te matar, não. Essa luta não vai destruir a tua casa e a tua vida, não. Receba esta palavra em nome de Jesus. O que o diabo pensou que ia aplaudir a tua derrota, eu estou profetizando de olhos abertos. Vai sair culto de ação de graça e o nome de Deus vai ser glorificado. Ainda que eu andasse, ele não está dizendo que tu vai andar, mas ele está dizendo: ainda que você andar pelo vale da sombra da morte, não temas, porque o Senhor é com... Tem dia que o dia parece que está tão angustiante que você não tem força nem para orar. E se você dobra o joelho para orar, não vem a palavra na boca. Perde noite de sono, sente o coração pequeno, apertado, angustiado. Você pergunta: Deus, o que está acontecendo? Parece que alguma coisa vai acontecer. Se Deus fosse nos mostrar, meu irmão, no mundo espiritual o que acontece, nós derreteríamos. Mas Deus é tão tremendo que Ele deixa nós sentir só uma parcela. E no outro dia você acorda, parece que não aconteceu nada. Parece, porque aos meus olhos eu não vi, mas no mundo espiritual Deus estava batalhando como Ele está nesta manhã. Eita, você está aqui, Deus está cuidando de você. Você está aqui, Deus está cuidando da tua casa. Você está aqui, Deus está cuidando da tua família, da tua geração, da tua descendência. Parece que está cada vez mais aberrante aos nossos olhos. O que é errado parece que hoje é certo, e o que era certo hoje está errado. E um dia, eu não sei onde minha mãe inventou aquela frase. Ela escutou de alguma senhora do interior lá, e ela adotou, e aquela frase faz parte dela. Minha mãe, um dia eu estava querendo fazer muita arte. Minha mãe disse: se você não parar, eu vou te pegar e vou te consolar. Que lindo, irmão. Eu achei aquilo lindo, mas eu não... Resumindo, ela me pegou mesmo e me consolou. E toda vez que eu leio esse texto, é impossível não lembrar do consolo que eu recebi. Tua vara, teu cajado me consola. Consolo, meu irmão, nem sempre é passar a mão. É vara de correção mesmo. Viu? Porque nós estamos vivendo um evangelho: receba. Receba o quê, irmão? Eu nem me consertei ainda para receber. Deus tem para dar, mas Ele exige de nós. Primeiro Ele quer que nós somos, para depois que Ele nos abençoe. Viu? Deus sabe trabalhar. É por isso que Golias não entendeu. Golias não entendeu nada, meu irmão. Quando ele olhou para Davi, pega o texto lá em 1 Samuel capítulo 17, a partir do 32. Quando ele olha para Davi, é você que vai me enfrentar? Sou eu mesmo. Porventura sou eu algum cão para tu vires a mim com um pau? Davi diz: que pau? Isso aqui não é pau não, isso aqui é vara. E você disse certo que não é para você. O que é teu está guardado. Viu? Isso aqui é para a ovelha. Só conhece isso quem é ovelha. Porque quando a palavra vem apimentada de cima do púlpito, meu irmão, se você não gostar, sair de biquinho torto falando mal do culto, é porque você nunca conheceu a vara. E se você não conhece a vara, é porque você não conhece o pastor. E se você não conhece o pastor, é porque você não é ovelha. Porque quando Deus quer falar, meu irmão, Deus pode estar falando do jeito que quer. É Ele que está falando? Pode falar: a casa é tua, eu sou teu. Fala do jeito que o Senhor quer. A tua vara e o teu cajado me consola. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Só hoje, irmão? Só amanhã? Só foi ontem? Todos os dias da minha vida. Você entra, a bondade e a misericórdia entra contigo. Você sai, a bondade e a misericórdia entra contigo. Você deita, a bondade e a misericórdia deita contigo. Você levanta, a bondade e a misericórdia deita contigo. É por isso que o diabo fica endemoniado, meu irmão. Ele espera você sair para te pegar. É num acidente na esquina, é num cruzamento, é num assalto, é em alguma coisa. Mas você sai e chega, porque a bondade e a misericórdia está contigo. Deus te deixa invisível aos olhos do inimigo, porque a bondade e a misericórdia está contigo. Você saiu da tua casa, a bondade e a misericórdia saiu contigo. Você entrou na igreja, a bondade e a misericórdia está sentada aí contigo. Você vai voltar para a tua casa, a bondade e a misericórdia está contigo. Você vai estar no volante do teu carro, a bondade e a misericórdia está contigo. Você crê nesta palavra? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é só hoje não, meu irmão. Muitas das vezes nós encontramos crentes que só lembram da igreja quando a coisa aperta. Mas não é só quando a hora aperta não, meu irmão. É todos os dias. Porque o Deus que te abençoou ontem é o Deus que está te abençoando hoje. E pode voltar amanhã que Ele tem mais bênção para te dar também. Todos os dias da minha vida habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, quando o salmista diz assim, por longos dias, é porque eu dentro da casa do Senhor, Ele pode mudar o curso da minha vida. Você tem noção que você já entrou aqui? Quem sabe era naquela semana que você ia dar tchau, meu irmão? Pode até parecer brincadeira o que eu estou falando. Semana passada, segunda-feira agora. Semana passada, força de expressão, segunda-feira agora. Um amigo de um vizinho meu fez 39 anos. Eu me lembro como se fosse hoje, terça-feira. Ele virou e falou, rapaz, eu vou dar parabéns pro meu amigo, porque eu nem dei parabéns. Ele fez aniversário ontem. E quando ele deu parabéns, o amigo já tinha morrido. Mas morreu quando? Porque ontem ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo, mas nem acordou na terça. Dormindo mesmo, 39 anos, deu um infarto fulminante, passou para a eternidade. Foi embora. Você tem noção do que o Davi está dizendo aqui? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando está dizendo longos dias, a nossa entrada aqui, eu posso não enxergar. Mas na minha entrada aqui, Deus corta laço de morte, diga amém. Na minha entrada aqui, Deus fecha a sepultura, diga amém.
Deus, irmão, trabalha de uma forma que muitos não entendem. Se todos entendessem. Eu fico abismado com um crente que vai embora do culto antes da bênção apostólica, irmão. Eu não vou falar que eu nunca fui, mas eu só saio se for o último recurso. Eu preciso sair. Porque o crente, ele não percebe que quando ele vai embora antes da bênção apostólica, ele deixa para trás 3 bênçãos: o amor de Deus, a graça de Jesus e a misericórdia do Espírito Santo. Só o amor de Deus, meu irmão, já basta. Porque se não fosse o amor de Deus, você não estava aqui. Bom, se tem uma coisa que... Desculpa do meu português, catando o venço aqui. Se tem uma coisa que eu tenho ranço, é de gente metida, irmão. Meu Deus, digo eu, mano. Olha, irmão, alegre eu sou e quero continuar sendo, mas metido que Deus me guarde. Preste atenção, a pessoa que consegue alguma coisa na vida secular, seja um emprego, uma faculdade, uma casa, dinheiro, eu fico quieto. Agora, ser metido com o dom de Deus, ser metido porque canta, se exibir porque toca, se achar o último biscoito do pacote porque está achando que... Não, aqui não, irmão. Aqui não. Mas sabe quem é o culpado desses intergalácticos gospel? Nós mesmos. Acaba o culto, não pede para tirar uma foto com o pastor da igreja. Mas vem esses camaradas, faz fila para tirar foto. Alguém olha e diz assim, ó, quero ser igual ele. Você nem conhece ele, ele não é referência para você. Vim aqui pular num pé só e falar 1000 versículos de cor, isso aí não é referência não, meu irmão. O homem de Deus é o teu pastor que ora por você, ensina você, ajuda você e está lutando para chegar no céu junto com você. Esses dias eu fui pregar numa igreja, irmão. Aí eu sentado aqui, o presidente do ministério sentado ali. Aqui um corredorzinho do meio. 2 galerias gigantes na igreja. Pensa numa igreja grande. E eu sentado, me colocaram para sentar ali, eu estou sentado, irmão. Aí chegou um diácono. O diácono chegou e ele veio no meio do corredor. Então não é que eu queria escutar, é que ele falou perto da minha orelha, por isso que eu escutei. Ele disse assim, presidente, a cantora fulana acabou de chegar. O pastor olhou para ele e falou assim, manda entrar. Ela está pedindo para o senhor preparar uns diáconos para fazer cordão de isolamento para ela poder passar. Eu falei, não acredito. Eu já não gosto de pregar com esse povo, porque o povo só vem para ver esse povo. Quando esse povo acaba de cantar, o povo vai tudo para o pátio da cantina da igreja. E eu fico falando aqui para as paredes. E eu pensando aqui, só aqui quietinho, só pensando. Mas aí o pastor olhou para ele e falou, o sangue de Jesus tem poder, meu irmão. O que é isso? Aqui a igreja tem 3 entradas. O presidente falou para ele, a do fundo, lateral e a da frente. Eu não quero que ela entre pelo fundo e nem pela lateral. Se ela quiser, ela entra pela frente. Diga para ela que se ela não quiser, do carro que ela está, ela volta para o hotel. Diga para ela que quem morreu pela igreja está andando no nosso meio, não é ela que vai entrar com cordão de isolamento aqui dentro, não. Toma, receba. Podia ter dormido sem essa, mas já que deu lugar, receba. A glória é dele, a glória é dele, a glória... Tu pode dar um glória para ele, meu irmão? Gente me tira pela posição que ocupa. Poxa, mas olha, meu irmão, eu peço para Deus blindar meu coração todo dia. Eu estive pregando no grande templo de Ribeirão Preto. Cabem 20.000 pessoas sentadas, irmãos. Deus já me levou algumas vezes naquela cidade, como aquela em outros lugares. Quando acabou o culto, chegou um adolescente em mim e falou assim para mim, pastor, o senhor prega muito. Eu queria tirar uma foto com o senhor. Nisso, quando eu olhei, chegou uma pessoa perto de mim, quando eu olhei era a mãe. A mãe disse, pastor, meu filho falou do senhor hoje o dia inteiro. Ele pode tirar uma foto com você? Claro que pode. Tirei uma foto, quando ele acabou de fotografar, ela acabou de fotografar, ele disse, eu queria pregar igual o senhor. Eu falei, não, você vai pregar mais do que eu, porque para ser igual eu, já tem eu, seja melhor. Aí ele veio e me deu um abraço. Acabei de abraçar isso aqui, quando eu virei, veio outro aqui. Pastor, puxa vida, eu olhei para o senhor assim, o senhor debaixo da lâmpada do ginásio, a cabeça do senhor até brilhava. Eu falei, não. Esse aí ele quis elogiar tanto que acabou queimando a lâmpada. Eu falei, filho, você quer tirar foto? Tira uma foto com o tio aqui e vamos para casa que nós ganhamos mais. Pode parecer brincadeira, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que eu peço para Deus blindar o meu coração todo dia. Senhor, eu não quero ser maior do que ninguém. Eu não quero me achar nada melhor do que ninguém. Se o Senhor me ajudar a ter a tua graça, o povo junto comigo e ser tua boca onde eu passar, glória. Você vai ver Paulo dizendo nas suas cartas, eu, Paulo, o apóstolo. Você não vai ver Paulo dizendo, eu, o apóstolo Paulo. Não, primeiro ele dava o nome, para depois dar o cargo. Por quê, pastor? Porque cargo é consequência, nome é caráter. Tem gente que quer se esconder atrás do cargo. Eu, fulano de tal, chamado ciclano. Não, senhor. Paulo diz, eu, Paulo. Antes de eu ser apóstolo, primeiro eu sou Paulo. Tem gente que acha que assim, eu pequei, mas eu tenho 10 dias para me consertar. Eu peco de manhã, mas à noite eu peço perdão, entro na presença de Deus e eu fico quietinho. Cuidado, hein? Você está pronto, irmãos? Eu não sei se você já ouviu isso, mas se você não escutou, escute. A Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã, melhor dizendo,
Todos nós estudamos isso na escola. Os Estados Unidos perdeu para o Vietnã. Eles tinham um armamento bélico, mas o povo do Vietnã tinha estratégia. E o terreno deles não era para qualquer um, não. O terreno deles era para quem tinha estratégia. Começou a morrer muito soldado americano no campo de batalha. E um determinado dia o governo americano leu uma carta numa cidade dizendo: todos os homens dessa cidade de 16 a 60 anos, sem exceção, vão para a guerra. No culto da noite foi uma despedida muito triste. O pastor olhou para a igreja e disse: irmãos, a partir de amanhã nós não estaremos mais aqui de 16 a 60 anos. Ficará na igreja só irmãs, só crianças, alguns adolescentes e os anciões. Fomos convocados para ir para a guerra. Aquilo não foi um culto, foi uma despedida de lágrima. Só que na mocidade da igreja diz que tinha uma moça que estava noiva, com o enxoval comprado, a casa mobilada, a data do casamento marcado. Olhou para o noivo e disse: mas você não vai, né? Nós estamos com o casamento marcado. Ele disse: eu não posso faltar, eu preciso ir. Eu fui convocado, se eu não for eu estou preso. Ela disse: mas se você for, você não volta. Ele disse: não, eu volto, eu não sou todo mundo, eu volto. Ela disse: mas todo mundo que está indo está morrendo. Quando falarem que um morreu, o outro morreu, qual é a esperança que eu tenho que você vai estar vivo? Ele arrancou a aliança de noivado do dedo e falou: leva a minha aliança. Todas as vezes que olharem para você e disserem que eu morri, você olha para a aliança e diga: o meu não morreu, o meu prometeu que um dia vai voltar. Foi para a guerra, passaram-se 1 ano, passaram-se 2 anos. Veio uma carta lida na praça central da cidade dizendo: todos os homens dessa cidade, sem exceção, perderam a vida no campo de batalha, morreram como heróis. Um choro grande na praça. Homens da cidade do lado ouviu dizer: lá só tem criança, velha e mulher, vamos para lá. Mulheres se entregou em casamento para outros homens. Jovens se entregou em casamento para outras moças. Mãe que já era mãe, casada, mãe de filhos, se entregou para outro homem. Passaram-se mais 1 ano, 3 anos no total. Foi lida uma carta de desculpa na mesma praça, pedindo desculpa, que quando aqueles homens chegaram na guerra, a guerra praticamente já tinha acabado. Nenhum daquela cidade tinha morrido e os homens estavam voltando para sua casa. Uma olhou para a mãe e disse: mãe, e esse filho que você tem na barriga e não é do meu pai e meu pai está chegando? A outra, a sogra olhou para a nora e disse: e meu filho que está voltando e você já se deu de casar para outro homem? Mas ela olhou para a aliança e disse: eu sabia que o meu um dia ia voltar. Aí vai se cumprir o que Paulo disse aos crentes de Coríntios: em quem vós também estáis? Depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que se tornou o penhor da garantia que um dia ele vai voltar. Eu encerro com essa frase, meu irmão: não se embriague, não se prenda, não deixa ninguém tirar o teu foco e a tua fé. Nós estamos num campo de batalha. Eu nunca vi tantos sinais do Eliezer já preparando a noiva para levar como nesses últimos dias. Que Deus nos guarde, meu irmão. Que Deus guarde a minha e a sua casa. Que Deus guarde a minha e a sua vida. Que Deus guarde a minha e a sua família. Eu vou te dar uma notícia: melhor do que todos os bens presentes que o mundo pode te oferecer é ter o nome escrito no livro da vida, onde ninguém apaga. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.